Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, graça e paz a todos os irmãos. Estaremos louvando o Senhor com o hino da harpa cristã, de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus está. Nele vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, se jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os caminhões do céu, a vitória vem de Deus. Nele vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, bem-vindos a Jesus cantai, e da salvação falar, não mais ao Senhor levar. Nele vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesse momento, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, o versículo 54 ao 62. Antes de lermos a palavra, nós estaremos fazendo uma oração enquanto você se localiza aí na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar conosco, localize a sua Bíblia enquanto nós oramos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor,
onde estaremos, Senhor, falando a Tua palavra, meu Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um desses que estarão ouvindo a Tua palavra, Pai querido. Que Tu venha, Senhor, neste momento visitar cada lar, cada um dos Teus filhos, meu Deus. E que Tu venha, Senhor, derramar sobre eles, Pai querido, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. A palavra que nós estaremos lendo se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 22, versículo 54 ao 62, estaremos lendo neste momento. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, um pouco depois, vendo um outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, uma outra afirmava, dizendo: Este também verdadeiramente está com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ele havia escolhido, selecionado 12 homens especiais. E desses 12 homens, 3 discípulos se destacavam. Todos os homens eram especiais para Jesus, todos os discípulos. Porém, tinha 3 que se destacavam mais entre eles. Era Pedro, Tiago e João. Podemos ver que quando nós perguntamos quem eram os 12 discípulos, se alguém sabe nos dizer o nome dos 12 discípulos, nem sempre conseguimos lembrar. Porém, lembramos de Pedro, Tiago e João. João era um discípulo que foi além dos outros. João foi além da amizade. João se aproximou de Jesus de uma forma diferente. Sempre que Jesus se sentava com os discípulos para ensinar, ou até mesmo na hora de um almoço, num jantar, João sentava-se ao lado de Jesus, a ponto de se encostar em Jesus. Uma certa vez, João se recosta na cabeça, no peito de Jesus, de uma maneira carinhosa, de uma maneira fraternal, ele se encosta ali. E é um discípulo que agia de uma forma muito amorosa com Jesus. E João foi conquistado por Jesus dessa forma. Um discípulo que Jesus não deixou que ele passasse pela morte de um mártir, como os outros discípulos. E um certo imperador chamou João para conversar, queria que ele negasse a fé, porém João não quis adorar aqueles ídolos e foi lançado numa banheira de óleo quente, e a morte não afetou João. Ele não foi consumido. E o imperador, com muita raiva, pegou João, já com seus 94 anos, e o lançou na ilha de Patmos. Era uma ilha muito perigosa, dos animais, com homens truculentos, e ali João ficou, onde ele teve a revelação do livro Apocalipse, onde ele teve a revelação do Apocalipse, onde ele escreveu o livro das revelações. O outro, Tiago. Tiago era um evangelista, daqueles assim arretados. Tiago
uma certa vez tinha ido pregar numa cidade e aquele povo parece que não tinha recebido bem. E Tiago, voltando, encontra com Jesus e fala: Senhor, eu posso fazer uma oração para cair fogo do céu e queimar toda aquela cidade, queimar todo aquele povo? É claro que Jesus não concordou com aquele pensamento de Tiago e falou: não pode, Tiago, é claro que não pode. E Jesus ali viu que Tiago era um homem determinado, e Jesus, mais um dos discípulos que foi cativado, teve por essa determinação. Jesus foi conquistado ali por Tiago. Mas na frente vemos aí sua mãe falando: Senhor, se eu podia colocar meu filho, um dos meus filhos à direita e o outro à esquerda, no seu lado, lá no céu. Era Tiago e João. E sempre que Jesus saía para uma missão especial, quando Jesus ia fazer alguma coisa especial, Jesus levava os três. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, onde ele foi ali recepcionado por Moisés e Elias, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, há 18 horas que se antecederam ao seu sofrimento, quando ele foi ali julgado e maltratado, humilhado, essas 18 horas que antecederam, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e ele levou os 11 discípulos. Porém, na entrada do jardim do Getsêmani, Jesus só levou Pedro, Tiago e João. Esses eram os 3 discípulos que mais se destacavam, que mais Jesus amava. Falamos de João e de Tiago. Agora vamos falar de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo muito afoito, fazia tudo assim sem pensar. Na verdade, primeiro ele fazia, depois pensava. E uma certa vez, Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e se aproximando de Pedro, Pedro já encolhe seus pezinhos e fala: não, Senhor, não sou digno de lavar meus pés, tu não vais lavar meus pés. E Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Aí agora Pedro já estica as mãos e já fala: Senhor, não quero que lave só meus pés, lave meus pés, me lava por inteiro. Ele era 880. Outra vez os discípulos de Jesus estavam num barco, já estava de noite, ventando, e Jesus vinha andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas, os discípulos olharam e pensaram que fosse um fantasma, e apavorados falaram: um fantasma que está vindo ali. Pedro olha e fala: será se é um fantasma? E Jesus fala: não temeis, sou eu. E Jesus, falando que era ele, que não era um fantasma que estava ali, Pedro fala: Senhor, se és tu que está aí, deixa-me ir até ti. E Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. Pedro, se fosse uma pessoa normal, arrumaria um jeitinho de descer naquele barco, né? Arrumar uma escadinha, uma corda para descer até o barco, ver se aquela água realmente estava dura, se tinha como ele andar. Mas ele era afoito, ele já pulou dali, já foi caminhando até Jesus. Aí Pedro vai chegando até próximo de Jesus e fica todo feliz que ele tinha conseguido andar sobre as águas junto com Jesus. Porém, ali naquele momento, Pedro já começa a se afundar
começa a cair e Jesus estende as mãos para Pedro e traz ele de volta. E pega Pedro. E vão os dois para os barcos. Chegando no barco, Pedro todo feliz, né? Eu estou conjecturando Pedro naquela felicidade, conversando com os discípulos, que ele também tinha andado sobre as águas. E o discípulo fala para ele, mas você caiu. Você andou, mas quase se afoga. Se Jesus não segura suas mãos, você teria caído. Mas se nós olharmos a história, se nós lermos lá a passagem onde está escrito Mateus capítulo 14, no versículo 30, nós vamos ver que, na verdade, Pedro já estava chegando tranquilo até Jesus. Porém, o vento distraiu Pedro. A Bíblia fala que um vento forte estava naquele momento balançando o barco, e o vento até na chegada de Pedro a Jesus. Eu imagino Pedro caminhando, aquele vento vindo de lado e jogando o cabelo de Pedro assim para os lados. Pedro se distrai, vira para o lado para arrumar o cabelo. Quando Pedro se distrai de Jesus, quando ele distrai a sua atenção, é a hora que Pedro cai. E eles seguem todos com Jesus. Jesus tinha esses 3 discípulos como mais especial que os outros. Sempre que Jesus tinha alguma coisa para fazer ou falar, falava com ele. Quando Jesus estava lá no monte, Jesus confessa para Pedro, Tiago e João coisas que ele não falou com nenhum dos outros discípulos. Jesus fala para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Foram para esses 3 que Jesus revelou. Portanto, nós vemos aqui Pedro, um homem muito afoito, resolvia tudo às suas maneiras, porém, talvez seja isso que tenha levado a Jesus perceber esse diferencial. E Pedro tem esse destaque. Nós lemos uma palavra onde Pedro nega Jesus. Então, eu contando essas partes de Pedro aqui, essas coisas boas, nós levamos a pensar por que Pedro toma uma decisão dessa, a qual lemos na palavra de Deus. Porque Jesus havia falado com ele: Pedro, tu me negarás, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, versículo 61. E mesmo assim, Pedro negou a Jesus. Desses 3 discípulos, a gente pensa quem somos nós, onde nós nos destacamos, com quem desses 3 nós parecemos, com quem desses 3 você se parece. Porque é muito fácil, né, a gente falar: se eu estivesse lá seria diferente. Mas agora estamos nós aqui caminhando com Jesus. E com qual desses 3 nós mais parecemos? Será se parecemos mais com Tiago, com João? Claro, muitos querem se sentir mais parecido com João. Mas o mais interessante é que Pedro, mesmo ele tendo caído, ele se levantou. Pedro, ele caiu porque ele tentou. Pedro, com a diferença dele para os discípulos que estavam no barco, esse foi o diferencial. Pedro foi até Jesus. Por mais que você ache que não vai conseguir, não vai dar certo, tem que ser determinado, seja determinado e vá até Jesus.
o que acontecer, Jesus vai estender as mãos para você, como ele estendeu para Pedro. O que acontecer, nós temos Jesus como o nosso ajudador. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que podemos dizer que está se aproximando a vinda de Jesus. E como está a nossa vida? Será se estamos nos preparando? Eu diria, será se estamos preparados para a volta do Senhor? Será se Jesus apontar nas nuvens hoje, estamos preparados para esse encontro? Porque os dias se aproximam. Tudo nos mostra que esse dia está próximo, muito próximo. Tudo isso que está acontecendo nos leva a acreditar que já estão preparando o anticristo. Está tudo sendo preparado e Jesus virá rápido, pois as coisas irão acontecer depois que a igreja for arrebatada. Eu deixo essa mensagem para você e eu quero dizer para você, por mais que as coisas estejam acontecendo de uma maneira que você está perdendo o controle, ou se você viu que você já perdeu o controle, que você traiu Jesus, que você negou Jesus, se você percebeu que eu não consegui vigiar, aconteceu, como aconteceu aqui com Pedro. Pedro depois recebeu o perdão de Jesus. E Jesus está aqui para te perdoar nesta noite. Se aconteceu com você isso, por mais, mesmo que seja apenas uma vez que você tenha negado Jesus, 2, 3 ou mais vezes, Jesus está aqui para te perdoar. Ele te ama. Jesus te ama. E Ele quer o melhor de tudo para você. Jesus não quer teu sofrimento. Jesus quer te dar o perdão. Que o Senhor venha te abençoar. Deus possa abençoar cada um de nós, nos dando uma noite tranquila, abençoada. Cada um dos irmãos que ouviram essa palavra, com certeza Deus está contigo aí neste momento. E talvez você que ouviu essa palavra e ainda não tem um encontro com Jesus, ou se você já teve um encontro com Ele, mas assim como Pedro, você o negou, eu quero orar por você. Neste momento, onde você estiver aí na sua casa, curve sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por falar conosco, Senhor, nesta noite. Pai, eu oro agora neste momento, Senhor, por aquele que se perdeu, meu Deus, em sua vida, nas coisas que ele vinha fazendo, e ele se distraiu, Senhor, e ele vacilou, meu Deus. Oh, Pai, ele caiu. Deus, neste momento eu peço a Ti o Teu perdão, Senhor, que Tu vai perdoar, meu Deus, perdoa-lhe o Senhor os pecados, Senhor, que ele possa ser de novo lavado no sangue do Cordeiro, Pai, para que no dia do arrebatamento da igreja, Senhor, ele possa ser arrebatado como igreja. Fique conosco, nos dê, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.